é feito. O Maio Amarelo está de volta e no mês de prevenção aos acidentes de trânsito, a gente aproveita para pensar um pouco mais sobre a nossa conduta no trânsito no dia a dia. O número de acidentes com vítimas em todo o país é muito alto e isso só vai mudar se a população se conscientizar de que a responsabilidade para se ter paz no trânsito é de cada um de nós. E para falar dessa quinta edição da campanha, está aqui comigo o presidente do Conselho Estadual de Trânsito, Horácio Melo. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Michele. Boa tarde aos telespectadores. Horácio, a gente viu aí na fala de alguns dos motoristas que eu gostaria que tivesse mais educação para o trânsito, no caso na escola, a gente fica preocupado com o que o outro está fazendo, a irresponsabilidade, mas eu acho que a gente tem um probleminha de não olhar para o que a gente faz também. Você não acha que isso faz parte do problema que a gente vive? Por isso a campanha tem como mote, todos somos o trânsito, nós todos somos o trânsito, ou seja, cada um de nós, né, até os vídeos que estão sendo veiculados, alguns mostram um ser humano saindo da plaquinha, o pedestre que está atravessando aquela plaquinha de cuidado com a faixa de pedestre, é uma pessoa, somos nós todos, eu estou conduzindo o veículo agora, daqui a pouco sou pedestre, então nós temos que começar a ter essa visão compartilhada no trânsito, né? Não é só cobrar do poder público, claro que tem que cobrar dos órgãos todos. Hoje eu participei lá, o Conselho participou da abertura do movimento promovido pelo Detran de Goiás e pela PRF, e o que nós vimos de bom foi uma conjunção de esforços municipais, estaduais e federais e com várias entidades da sociedade ali representadas, médicos, traumatologistas, o pessoal da saúde cada vez mais participando, entendendo que os leitos hospitalares estão ocupados por vítimas de trânsito, que nós temos que ganhar a sociedade. Você já disse o recado aqui que eu nem preciso dizer mais. Se cada um entender o seu papel, nós vamos avançar, senão nós vamos ficar um gritando que o outro está só multando, o outro gritando que a pessoa fez errado com aquela lente vermelha. Não tinha de campanha educativa para ensinar que aquela lente vermelha é para parar, né? Que aquela placa redonda com o número no meio, a velocidade máxima da via inteira, não é só onde tem radar. Da última vez que você esteve aqui, inclusive, a gente colocou uma reportagem, aquela triste, que a grávida foi atropelada pelo caminhoneiro e morreu, no caso, e a gente comentou sobre o acelerar na hora do sinal amarelo. São coisas que às vezes parecem pequenas, mas fazem uma diferença enorme no trânsito. Né? Perfeita a sua fala. Eu vou aproveitar esse gancho para dizer o seguinte. Quando você prevê que você vai chegar numa reunião, no local de trabalho, não é às 14, às 14h20, porque tem um tempo de trânsito a ser gasto, de circulação, na mobilidade, as pessoas entendem isso. Quem mora em cidades grandes, cada vez mais adensadas de veículos, entende que esse tempo a ser gasto no trânsito. Então é muito melhor já marcar o horário de sua chegada para daqui a pouco, no horário justo, gastando... Vai cruzar a cidade a 40 minutos, foi o tempo que eu gastei para chegar aqui. Então, é isso, né? Precaver disso para fazer uma direção cidadã. É porque eu acho, aqui no caso, vamos falar de Goiás, Goiânia, a gente ainda não estava muito habituado a trânsito intenso. Agora, de uns anos para cá, em Goiânia, a gente já conta com isso. Goiânia tem 1.300.000 veículos. Às vezes à tarde, coisa que a gente nunca via trânsito, 2h30, 3h da tarde, tem lugar que está travado em Goiânia. E não tem mágica, Michele. Vai deslocar... E é bom que hoje temos aplicativos, não vou nem fazer o nome dele, porque o aplicativo já te avisa a hora que você vai chegar. Então avise se é seu interlocutor, avise a reunião, preveja esse tempo no trânsito, porque depois se você tentar ganhar o tempo no trânsito, passando em cima dos outros ou atendendo o celular, vai atrasar muito mais se não for uma tragédia anunciada mais uma. E que ações a gente pode estar esperando aí para esse mês para dar uma reforçada nessa mensagem? Olha que bacana essa placa aí, um pedestre saindo, né? Quem está jogando bola é um pedestre no carro. Pois é, porque o trânsito é para todos, não é só para quem está dirigindo, né? É isso, é a pessoa que às vezes atravessou de uma vez na sua frente. Né? Por exemplo, ela não faz a parte dela na faixa, tudo, ela entra de repente, você tem que frear de uma vez. Esse é o papel principal, essa mensagem que você está dizendo. De entender que você hoje está dirigindo o carro, amanhã você é o pedestre. Então, respeitar o outro. E não tem fórmula mágica, não dá para falar assim, tem uma ação, a balada responsável, por exemplo, promovida pelo Detran, é uma ação espetacular, já está no imaginário do goiano. Se eu for bem dirigir, eu vou ser punido pela balada. Já ajudou muito, né? E de Uber, de mototáxi, de a pé, com amigo da vez, tudo bem. Mas é cada um entender o seu papel e as várias ações dos municípios estão fazendo cada vez mais. Esse movimento começou no Brasil, Michele, mas é um movimento do mundo. Mais de 27 países aderiram ao movimento que é brasileiro, o Maio Amarelo, uma criação brasileira. Já está em mais de 27 países. E não tem dono, né? É um movimento sem dono. É dos municípios, é do Estado, é da União promover um trânsito seguro. E é de cada uma das pessoas entender que o seu papel é que é transformador, de fato. Qual é o maior problema que a gente tem no trânsito quando a gente fala em Goiás, Horácio? Nós temos, o estado de Goiás tem uma herança rural.
Então nós temos mania de falar, o goiano dirige mal. A gente escuta muito isso, né? Mas nós temos que perder um pouco esse complexo de vira-lata, de achar quem dirige mal. O goiano é um povo muito cortês, muito receptivo, talvez um dos mais receptivos do Brasil. Trazer isso para o trânsito, né? Trazer essa cortesia, gentileza, chegar num cruzamento, tem um cruzamento lateral que precisa passar também, um carro de cada vez, começar a entender essa cortesia no trânsito, a gentileza, assim como abrir porta para uma mulher, abrir porta para uma pessoa mais velha, no trânsito ter essa preocupação também com todos, ser gentil. Quem é gentil vai receber gentileza em troca. Quando a gente é agressivo, buzina para outra pessoa, às vezes eu estou com razão, estou buzinando porque estou extravasando a minha razão. Isso não funciona. A falta de gentileza, a agressividade gera a agressividade do outro condutor. Então é um papel transformador que está em cada um de nós. Digo novamente, sem eximir nossa culpa, o CETRAN está lá para coordenar o subsistema, para ajudar os órgãos, trabalhar em parceria com o DETRAN, DR, municípios. Nosso telefone 3278-1557, mas cada um entender que o seu papel é muito mais transformador do que a cobrança do poder público. Até porque se a gente pensar, é muito triste você imaginar que o trânsito no Brasil mata mais do que câncer e homicídio. Câncer, homicídio, guerra pelo mundo afora, mais que qualquer doença isolada. É um absurdo e depende de cada um, não precisa nem de órgão público, de trânsito, se cada um resolver falar, a partir de hoje não cometo mais infração, se todos falarem isso e cobrarem nossos pares. Então tá aí, gente, fica a mensagem, o mês está começando, mas essa campanha é para a vida, para todos os meses do ano, né, Horácio? Muito obrigado à TBC, ao programa de vocês, por estar sempre debatendo com a sociedade esse papel transformador. Isso é educação para o trânsito, de forma muito maior, com megafone muito maior. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua participação aqui com a gente. Sucesso para a campanha e para todos nós, que todos nós fazemos parte aí do trânsito. Isso aí. Obrigada. Muito obrigado.